Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 23 de março. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é muito interessante, por quê? Porque veja, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, que tinham a chave da ciência, que tinham conhecimento, inclusive eles sabiam decoradas todas as leis e os preceitos, e eram muitos. Então eles tinham conhecimento da lei. No entanto, no entanto, diante de Jesus, que é aquele que revela o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado e dá a verdadeira interpretação da lei, quando os doutores da lei, os fariseus, ouvem o ensinamento de Jesus, eles acusam Jesus de quê? De violar a lei, de descumprir a lei, de ser contra a lei. E Jesus não é contra a lei. Jesus não é contra os mandamentos. Ele, como disse, veio para mostrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado e a verdadeira interpretação da lei. Então, quem está errado? Jesus ou os fariseus e os autores da lei? Claro que Jesus não está errado. Diante da acusação de que Jesus está violando a lei, por exemplo, a questão do sábado, né? É muito forte nos evangelhos. Os fariseus acusam de Jesus de descumprir o sábado ou de não observar a lei do sábado. Mas Jesus no evangelho de hoje está dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus quer que a lei e os profetas sejam cumpridas. Jesus quer que os mandamentos sejam cumpridos, ou que os mandamentos sejam vividos, vivenciados. E até hoje é assim. Só que Jesus, como ele mesmo está dizendo no evangelho de hoje, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Interessante que no Sermão da Montanha, Jesus ele vai dizer algumas vezes assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, por exemplo. Não matarás. Era o mandamento. E depois Jesus vai dizer assim: eu, porém, vos digo: quem se encolerizar contra o seu irmão será réu em juízo. Quem chamar o seu irmão de patife, de tolo, será réu do fogo do inferno. Ou seja, olha só o pleno cumprimento que Jesus vai revelar. O verdadeiro significado e interpretação da lei. Jesus vai mostrar que o mandamento, um exemplo, o mandamento não matar vai muito além, é muito mais amplo do que tirar a vida de alguém. É muito mais amplo o seu significado. Por isso, Jesus está dizendo aqui no Evangelho hoje: eu não vim abolir, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Mas é muito interessante a gente perceber isso.
que aqueles que detinham a chave da ciência, que conheciam toda a lei e os preceitos, no entanto, eram aqueles que não interpretavam adequadamente e corretamente a lei e nem mesmo as praticava. Nem mesmo praticava a lei e os preceitos. E ainda acusavam Jesus de ser contrário à lei. Como pode? Como pode se pensar que, ou afirmar, que Jesus, aquele que veio para dar-lhes o pleno cumprimento, é aquele que está falsificando a lei? Então percebe o conflito que existe entre Jesus e os fariseus e os doutores da lei? Mas o que eu queria ressaltar no evangelho hoje, o que era? Jesus quer que os mandamentos sejam acolhidos e vividos, conforme ele ensinou, com a sua devida e correta interpretação. E é Jesus que revela qual é a verdadeira interpretação da lei. Por isso, muitas vezes, ele vai dizer no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, é em Jesus que nós entendemos o verdadeiro significado dos mandamentos. E o que nós temos que pedir a Deus hoje, o que é? A graça de viver, de praticar os mandamentos. E mais do que viver e praticar, ensinar os outros. Porque o Evangelho hoje ressalta, por exemplo, aqui dois verbos importantes: praticar e ensinar. Praticar e ensinar. É algo que deve estar presente na nossa vida. Devemos praticar os mandamentos, devemos praticar a palavra de Deus, devemos praticar a vontade de Deus. E não somente. Por quê? Porque os mandamentos, a palavra de Deus, precisa ser ensinada. E é missão nossa. É missão do padre, mas missão sua também como leigo, como leiga. É sua missão praticar os mandamentos, praticar a palavra de Deus e ensinar aos outros. Como eu tenho feito isso? É importante a gente se perguntar: como eu tenho, ou como está a minha vivência, como está hoje a minha prática da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus? E até mesmo, como eu tenho ensinado aos outros a lei, os mandamentos, a palavra de Deus? Como tem sido o seu ensinamento? Então é algo que hoje o Evangelho nos leva a pensar sobre a nossa prática da palavra, dos mandamentos e sobre a forma como estamos ensinando. Meu povo, a gente sabe que viver os mandamentos não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Mas devemos pensar, devemos refletir, devemos analisar, devemos fazer um exame de consciência. Até que ponto nós estamos vivendo os mandamentos? Até que ponto estamos vivendo a palavra de Deus? Que possamos refletir sobre isso hoje. E que possamos pedir a Deus: Senhor, dá-me a graça de praticar os teus mandamentos, a tua palavra. E dá-me a graça também de ensinar aos outros. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.